Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Se pode se colocar em pé. O texto que nós vamos nos embasar está inserido no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Texto sagrado que nós vamos fazer uso. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Eu vou ler o texto inteiro. Para mim não tem muito o que explicar para os irmãos. Quem achou, diga achei. Está escrito assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que saia viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão que o seguia o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dize quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muitos e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Deus seja louvado por esse texto maravilhoso. Deus seja louvado pela sua palavra. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Regis, sua esposa. Deus continue abençoando a família pastoral.
continue te dando graça, sabedoria, visão. Deus continue te dando estratégia. Deus continue abençoando o ministério que Ele lhe confiou, aqui é onde Ele lhe enviar. Deus abençoe toda a sua família. Minha gratidão, obrigado pelo convite e pela confiabilidade. Deus abençoe os obreiros que estão aqui em minha retaguarda. Deus abençoe toda a igreja. Eu trago saudação de paz dos nossos pastores presidentes, pastor Paulo Cardoso e a pastora Lourdes Cardoso, os pastores presidentes daqui do campo de Santa Bárbara do Oeste. Nós congregamos ali na sede com nossos pastores e eu trago saudação de paz, um abraço ao pastor e toda a igreja. Sei também minha esposa, minha filhinha, diaconisa Tatiane, e a minha filhinha Antonella. Deus os abençoe poderosamente. O texto que nós acabamos de ler fala de 2 episódios que aconteceu no mesmo dia, quase na mesma hora. E o verso 21 está escrito: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se ele grande multidão, e ele estava junto do mar. O verso 21 diz que Jesus passou outra vez num barco. De onde para onde Jesus está indo? Para nós entendermos esse texto, precisamos entender o contexto desse texto. No capítulo de número 4, Jesus com os discípulos atravessa o mar da Galileia. Jesus dorme no barco. Jesus com os discípulos enfrentam uma tempestade de vento, e eles chegam em Gadara. Eles chegam na província dos Gadarenos. Quando Jesus chegou com os discípulos lá em Gadara, no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, Jesus realizou um milagre na vida de um homem que habitava lá, que morava lá, um endemoniado com o nome de Gadareno, um homem que tinha quase 6.000 demônios. Jesus chegou em Gadara com os discípulos, realizou um milagre na vida do Gadareno, libertou aquele homem de todos os seus demônios. E quando Jesus opera um milagre, realiza um milagre na vida do Gadareno, algo inusitado acontece, porque as pessoas de Gadara pedem para que Jesus se retire de Gadara. Depois que Jesus realizou um milagre na vida do Gadareno, as pessoas, aqueles homens de Gadara, eles expeliram a presença de Jesus, expulsaram Jesus de Gadara e falaram: ó Senhor, você pode se retirar, você pode sair da nossa província, você pode sair desse lugar, por causa do milagre que Jesus havia realizado na vida do Gadareno. E Jesus, ele é a própria educação. Jesus, ele só fica onde ele é bem aceito. É por isso que ele está aqui nessa noite, na Adebrai Jardim Conceição, porque aqui ele é aceito, aqui ele é bem-vindo. Jesus é a própria educação. Ele só fica onde ele é bem aceito, ele só vai onde ele é convidado. Expulsaram Jesus de Gadara. Só que olha o interessante: depois que Jesus realizou o milagre, expulsou os demônios do Gadareno, expulsaram ele, não quiseram a presença de Jesus em Gadara, não quiseram que Jesus permanecesse, ficasse em Gadara, expulsaram Jesus. Mas no verso 21 do capítulo 5 aqui está escrito, que nós lemos, que Jesus, assim que ele é expulso de Gadara, ele entra no barco com os discípulos e passa para o outro lado, atravessa para o outro lado e chega em Cafarnaum. Jesus aqui está chegando em Cafarnaum. E o verso 21 diz que quando Jesus chegou em Cafarnaum, uma grande multidão aguardava por ele. Uma grande multidão esperava por ele. Uma grande multidão ansiava em seu coração a presença de Jesus em Cafarnaum. A lição que eu aprendo aqui: vai ter ambientes que você vai ser expulso. Aleluia. Vai ter ambientes que você não vai ser aceito. Mas fica tranquilo, vai ter ambientes que vai te aceitar. Vai ter ambientes que vai te receber. Vai ter ambientes que vai te rejeitar, vai te expulsar, não vai te aceitar. Mas vai ter ambientes que vai te receber, vai te aceitar de braços abertos. Expulsaram Jesus de Gadara, mas em Cafarnaum aqui tem uma multidão aguardando ele. Tem uma multidão esperando ele para receber ele de braços abertos. Mas nem por isso Jesus parou por causa da rejeição. Jesus foi rejeitado em Gadara, mas ele não desistiu. Ele não desistiu do propósito. Ele não desistiu da missão. Ele continuou
pegou o barco, saiu de Gadara e foi para Cafarnaum, porque Jesus conhecia a missão que ele recebeu do Pai. Jesus conhecia a missão que ele havia recebido do Pai, e ele estava focado no propósito para cumprir. Quem conhece a missão que recebeu do Pai e foca no propósito, não desiste por causa de rejeição, não desiste por causa de pessoas, não desiste por causa de perseguição. Só quem conhece a missão que recebeu está focado no propósito para cumprir. Levante a mão para adorar a Ele, que Ele está aqui nesta noite. Jesus te chamou, te escolheu para cumprir o propósito na terra. Então não vai ser a rejeição que vai nos parar, não vai ser a rejeição que vai fazer nós retrocedermos, desistirmos do propósito que Deus tem para nós. Jesus chegou em Cafarnaum, uma multidão aguardava Ele, uma multidão recebeu Jesus em Cafarnaum. E o texto diz que a multidão recebe Jesus aqui em Cafarnaum no verso 21. E no verso 22 o texto diz que chegou um dos principais da sinagoga. Chegou um príncipe da sinagoga por nome Jairo. Quando Jairo chega diante de Jesus, ele cai aos pés de Jesus de joelho. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se humilha aos pés de Jesus e roga para que Jesus vá na casa dele, na residência dele, no lar dele, impor as mãos sobre a filha dele que estava moribunda, que estava enferma, doente, para que ela sarasse e vivesse. Interessante frisar isso aqui. Jesus chegou em Cafarnaum, a multidão recebeu, e logo em seguida um principal da sinagoga, por nome Jairo, o príncipe da sinagoga, chegou e caiu de joelho aos pés de Jesus. Na cultura judaica não era comum. Na cultura judaica, um ancião de cabelo branco não reverenciava um jovem, uma pessoa mais nova. Pelo contrário, eram os mais novos que reverenciavam os mais velhos. Jairo aqui é o principal da sinagoga, é o príncipe da sinagoga. Se fosse nos dias de hoje, Jairo seria um pastor presidente. Jairo seria um pastor presidente. Sinagoga, os irmãos sabem, vou apenas compartilhar. O que era uma sinagoga nos dias de Jesus, nos dias de Jairo? Era um local onde as pessoas iriam aos sábados receber ensinamento da palavra de Deus, receber ensinamento da Torá, do Pentateuco. E ali, nessa sinagoga, Jairo era um príncipe. Jairo era o principal dessa sinagoga. Se fosse hoje, era um pastor presidente. Era um homem de posição, era um ancião de cabelo branco, Jairo. Um homem de posição, um homem de status, um homem que era respeitado na sociedade. E na cultura judaica não era comum um homem de cabelo branco, grisalho, se prostrar, reverenciar uma pessoa mais nova. Aqui Jesus tem aproximadamente 32 anos aqui. Jairo chega, um ancião, chega e cai de joelho aos pés de Jesus. Interessante que Jairo chegou e cai de joelho, se ajoelha aos pés de Jesus. Jairo chegou por cima, Jairo chegou por baixo, se humilhando aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o prometido, que ele era o Salvador da humanidade. Jairo cai de joelho aos pés de Jesus, porque Jairo reconhece o senhorio de Jesus. Jairo reconhece que Jesus era o Messias. E Jairo chega por baixo. Jairo chegou se humilhando. Jairo não chegou por cima. Mesmo sendo um ancião, mesmo sendo um príncipe da sinagoga, mesmo sendo alguém respeitado, de status, posição na sociedade, Jairo não chegou por cima, de pescoço duro e nariz empinado. Não, Jairo chegou por baixo se humilhando. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, no tempo de Deus, Deus o exaltará. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Jairo chega por baixo e se humilha aos pés de Jesus. Interessante é que Jairo deixou uma filha na casa dele, à beira da morte. Jairo deixou a filha dele doente, enferma, moribunda. E quando Jairo chega diante de Jesus, cai de joelho aos pés de Jesus e adora Jesus. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que levou o homem a ter deixado uma filha
a sua filha única na sua casa, à beira da morte, doente, enfermo, e chegar diante do Senhor, se lançar aos pés do Senhor e ainda conseguir adorar o Senhor. A filha de Jairo está na casa dele, à beira da morte. A filha de Jairo está moribunda. A filha de Jairo está doente. Jairo tem um problema dentro da casa dele para resolver. Jairo tem uma solução, uma situação dentro da casa dele. Mas ele chega diante de Jesus, cai aos pés e adora. O que levou Jairo a fazer isso, a adorar, mesmo com a sua filha à beira da morte, mesmo com a sua filha doente, enferma? A fé de Jairo que fez Jairo adorar ao Senhor, mesmo com a sua única filha doente e enferma. A fé de Jairo fez Jairo enxergar em Jesus a resposta que ele precisava, a saída que ele precisava, o milagre que ele precisava, a cura que ele precisava, a salvação que ele precisava para a filha dele. Vou repetir: a fé de Jairo fez Jairo enxergar em Jesus o que muitas pessoas não enxergavam. A fé de Jairo fez Jairo ver em Jesus o que muitas pessoas não viam. Porque a fé tem esse poder de fazer você enxergar o que muitas pessoas não enxergam, de fazer você ver o que muitas pessoas não vê. E nessa noite Deus vai multiplicar a nossa fé aqui nesse lugar, porque aonde a palavra de Deus é explanada, a fé é acrescentada. Aonde a palavra de Deus é pregada, a fé é acrescentada, multiplicada. Tem multiplicação de fé aqui nessa noite. Aleluia. Através da sua fé você vai ver a resposta de Jesus. Através da sua fé você vai ver a saída em Jesus. Através da sua fé você vai ver a cura em Jesus. Através da sua fé você vai ver a salvação em Jesus. Através da sua fé você vai ver a porta aberta em Jesus. É a fé. Glória a Deus. Aleluia. A fé fez Jairo cair de joelho aos pés de Jesus e adorar a Ele, mesmo com a filha à beira da morte. Porque a fé tem esse poder. A fé tem esse poder de fazer nós enxergarmos o que muitas pessoas não enxergam, de fazermos nós ver o que muitas pessoas não veem. Jairo cai de joelho, adora Jesus, roga-lhe, implora-lhe, pede-lhe para que Jesus vá na casa dele. E Jesus atendeu o pedido de Jairo. E o texto diz que Jesus foi com ele, e uma multidão apertava Jesus, uma multidão comprimia Jesus. E o texto diz que Jesus está indo para a casa de Jairo, com Jairo e uma multidão que o apertava. E no meio da jornada, no meio da caminhada, o texto diz que apareceu uma mulher anônima, uma mulher que sofria 12 anos com um flagelo, que sofria 12 anos com um fluxo de sangue. O texto diz que essa mulher, 12 anos sofrendo com hemorragia, com flagelo, com fluxo de sangue. O texto diz que essa mulher havia gastado tudo quanto tinha com os médicos, com a medicina, e a situação dela só iria de mal a pior. Essa mulher era rica, tinha uma vida financeira estabilizada. Mesmo assim, o dinheiro dela, a riqueza dela, não conseguiu resolver o problema dela. Porque existem situações que é só Deus que pode solucionar. Tem problema que é só Deus que pode resolver. Tem porta que é só Deus que pode abrir. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Essa mulher era rica, tinha uma vida financeira estabilizada. Mesmo assim, o dinheiro dela, as finanças dela não conseguiu resolver o problema dela. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra libertação. Tem coisas que o dinheiro não compra. É só Deus que pode realizar. É só Deus que pode fazer. É só Deus que pode operar. O texto diz que essa mulher que sofria 12 anos com essa hemorragia, com essa doença, ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, no arraial que ela estava isolada, porque a lei de Moisés dizia que alguém que tinha um fluxo de sangue não poderia se relacionar com a sociedade, com seus familiares.
Essa mulher vivia isolada no arraial. Essa mulher vivia presa no arraial, excluída da sociedade, excluída da família. Mas lá no arraial, alguém falou de Jesus para ela. Lá no arraial onde ela estava isolada, presa, alguém contou os milagres que Jesus estava operando. Alguém falou para ela que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e ele estava passando ali, rumo à casa de Jairo. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, a fé nasce no coração dela. Porque Romanos 10:17 está escrito, Paulo escreveu, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que a fé vem pela pregação, pregação da palavra de Deus. Quando ela ouve falar de Jesus, a fé nasce no coração dela. E o texto diz que ela sai do arraial para ir ter com Jesus. A mulher tomou uma atitude de risco. Correria o risco de sair do arraial e ir ter com Jesus. Ela correria o risco de morrer apedrejada pela lei, porque não podia se relacionar com a sociedade, ter contato com a sociedade, com as pessoas. Mas mesmo com todo o risco que ela correria de morrer apedrejada ao sair do arraial, ela não se importou, e ela foi ter com Jesus. Porque é melhor morrer se arriscando do que morrer parado. É melhor morrer guerreando do que morrer parado. É melhor morrer lutando até o fim do que morrer parado. A Bíblia diz que se nós somos fiéis até o fim, guerreando, lutando, pelejando, batalhando, Deus nos entregará uma coroa. Ser fiel até o fim e receberá a coroa da vida. Essa mulher tomou uma atitude de risco, saiu do arraial, correria o risco de morrer apedrejada, mas ela não se importou com as pedradas. Ela não se importou com o risco que ela iria correr, porque ela precisava de um milagre. Ela precisava encontrar-se com Jesus. Ela precisava tocar em Jesus. Ela precisava ver Jesus. E foi isso que ela fez. Saiu do arraial, rompeu a multidão que acompanhava Jesus, venceu os obstáculos. O texto diz que ela foi por detrás de Jesus e tocou na orla, tocou na barra, tocou na beirada da vestimenta de Jesus. A beirada da vestimenta, a orla da vestimenta de Jesus não ficava em cima, ficava embaixo. Jesus usava uma túnica até os pés, e a beirada, a orla, a beirada da vestimenta de Jesus ficava embaixo dos pés. E essa mulher, ela vai escolher tocar justamente na orla, na beirada, na barra da vestimenta de Jesus. Essa mulher fez igual o Jairo, ela não chegou por cima, ela não tocou no braço de Jesus, ela não tocou nas mãos de Jesus, ela não tocou no corpo de Jesus, não. Ela tocou na orla, na beirada, na beira da vestimenta de Jesus. Ela fez igual o Jairo, chegou por baixo. Porque quem quer milagre sabe chegar. Quem quer vitória sabe chegar. Quem quer porta aberta sabe chegar diante de Deus. Não é de qualquer maneira que iremos chegar diante de Deus e receber o milagre que estamos precisando. Até para chegar diante de Jesus, temos que saber chegar. Ela chegou por baixo, se humilhando, reconhecendo o senhorio de Jesus, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e ela toca na beirada, na orla, na beira da vestimenta de Jesus. Quando aquela mulher tocou na orla, na beirada da vestimenta de Jesus, por detrás, o texto diz que Jesus sentiu sair virtude dele, sentiu sair poder dele. Jesus percebeu, quando aquela mulher tocou, Jesus percebeu que saiu algo dele, saiu virtude, saiu poder. E aí Jesus interroga os discípulos no meio da multidão: olha, quem me tocou? Quem tocou na beirada? Quem tocou na orla da minha vestimenta? O texto diz que os discípulos falaram para Jesus: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou. E Jesus: alguém me tocou. Não foi a multidão que me tocou, não foram os discípulos que me tocaram, não foram as pessoas que me tocaram.
alguém me tocou diferente, porque eu senti sair algo de mim. Eu percebi sair algo de mim. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Olha que interessante. A mulher toca, imediatamente Jesus percebe que alguém toca ele diferente, que alguém toca ele com fé, e ele percebe que dele saiu virtude e poder. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher toca nele, sai virtude e poder de Jesus, e ele percebe. Perceba que a multidão oprimia Jesus. Os discípulos estavam ao lado de Jesus. Muitas pessoas em Cafarnaum, aqui, apertavam Jesus, tocavam Jesus, mas não conseguiram extrair nada dele, não conseguiram arrancar nada dele, não conseguiram receber nada dele. Eu vou repetir. Muitas pessoas aqui tocaram em Jesus, apertavam Jesus, oprimiam Jesus, mas não conseguiram receber nada de Jesus, não conseguiram extrair nada de Jesus, não conseguiram tirar nada de Jesus. Mas a mulher toca em Jesus e consegue extrair poder, consegue extrair virtude de Jesus. O que fez a mulher tocar em Jesus e conseguir tirar de Jesus, extrair de Jesus, receber de Jesus virtude e poder? A fé dessa mulher. A fé fez essa mulher receber o que muitos ali tocavam em Jesus e não receberam. A fé fez essa mulher extrair de Jesus o que muitas pessoas ali tocavam em Jesus e não extraíam. Porque a fé tem esse poder de fazer os dois tocar em Jesus, de receber o que muitas pessoas não recebem, extrair o que muitas pessoas não extraem, vivenciar o que muitas pessoas não vivenciam. Tudo é pela fé. Hebreus 11:1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que nós não vemos. Até para se aproximar de Deus tem que ter fé, tem que ser pela fé. Para cultuar tem que ser pela fé. Para orar tem que ser pela fé. Tudo é pela fé. Essa mulher toca em Jesus e a fé dela fez ela receber poder e virtude de Jesus. Quando ela toca na hora da vestimenta de Jesus, o poder e a virtude sai de Jesus e entra na mulher. Eu vou repetir. Quando ela toca na hora da vestimenta, o poder, a virtude de Jesus sai de Jesus e entra na mulher. E aonde o poder de Deus entra, o mal não fica. Aleluia. Quem está comigo aqui nessa palavra? Aonde o poder de Jesus entra, o mal não permanece. A enfermidade vai embora, os demônios vão embora, a perturbação vai embora, tudo que é ruim vai embora. Aleluia. Quem está preparado para receber poder de Deus nessa noite, virtude de Deus nessa noite? Deus tem uma plenitude para você. Tem pessoas que acham que já recebeu tudo de Deus, mas Deus tem uma plenitude preparada para nós. A Bíblia diz que as aflições do tempo presente nem se compara com a glória que há de ser revelada. Vale a pena suportar as aflições aqui, vale a pena sofrer aqui, vale a pena ser perseguido aqui, vale a pena ser provado aqui. Por quê? Porque tem uma glória reservada, tem uma glória preparada que Deus vai derramar sobre a igreja, sobre nós. Quando ela toca, a virtude e o poder sai de Jesus e entra nela. E assim que o poder de Jesus entra nela, ela é curada do flagelo, ela é curada da hemorragia, ela é curada do fluxo de sangue imediatamente. Aonde Jesus entra, as coisas mudam. Aonde Jesus entra, o cenário não é mais o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher imediatamente é curada. E aí Jesus faz questão, leia o texto com mais calma depois na sua casa. Jesus faz questão que essa mulher se apresente dentre a multidão
e fale para ele que foi ela que tocou nele. É a única vez na Bíblia que Jesus pede para alguém se apresentar e contar tudo o que lhe aconteceu, pastor Reis. A única vez na Bíblia que Jesus pede para alguém se apresentar a ele e contar tudo o que aconteceu. Nada é por acaso na Bíblia. Por que Jesus pede para essa mulher se apresentar? Jesus fica procurando no meio da multidão, perguntando no meio da multidão e procurando quem havia tocado nele. E Jesus faz questão que essa mulher se apresente e conte tudo o que lhe aconteceu. Por que Jesus fez questão que essa mulher se apresentasse e contasse tudo o que lhe havia acontecido? Que ela havia recebido a cura imediatamente. Porque essa mulher, Cafarnaum inteiro, Cafarnaum inteira, viu essa mulher perder tudo, perder as finanças, gastar tudo quanto tinha. Cafarnaum inteiro viu essa mulher perder a saúde, 12 anos sofrendo, situação indo de mal a pior. Todo mundo de Cafarnaum sabia que essa mulher vivia num arraial isolada. E Jesus faz questão que ela se apresente e conte tudo o que aconteceu. Por quê? Porque o diabo não vai nos humilhar alguém em público, e Jesus vai exaltar em oculto. Eu vou repetir. Deus não vai permitir Satanás humilhar alguém em público, e Deus não vai exaltar alguém em oculto, não. O diabo humilha em público, mas Deus também exalta em público. Deus honra em público. Jesus fez questão que essa mulher se apresentasse, contasse tudo, para todas as pessoas que viram ela perder tudo, agora vê ela restituída novamente. Deus tem restituição para crente aqui nessa noite. Eu estou pregando um Deus de restituição. Deus está falando: eu vou restituir. A humilhação vai acabar, o desprezo vai acabar, e eu vou restituir tudo que você perdeu. Eu não sei qual área você perdeu, se foi na área espiritual, financeira, ministerial, na empresa, no emprego. Deus está falando: eu vou restituir. Cafarnaum inteiro viu essa mulher sofrer, perder tudo, e agora Jesus faz questão que ela se apresente para todo mundo ver ela sendo restituída em público. Outra coisa interessante que Jesus faz questão, que essa mulher tremendo e tremendo, se apresenta a Jesus e conta tudo o que havia acontecido. Talvez a multidão que estava ali no momento pensou: como que pode uma mulher imunda tocar numa pessoa limpa? Porque a lei dizia que se alguém imundo tocasse em alguém, a pessoa ficava impura também, a pessoa ficava contaminada também. Mas essa mulher aqui, impura, imunda pela lei de Moisés, toca na honra de Jesus, toca em Jesus, e não é o mal dela que passa para Jesus. Aleluia. É o bem de Jesus que passa para ela. Quando ela toca em Jesus, não é a doença dela que passa para Jesus, mas é a cura de Jesus que passa para ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é santo, Deus é santo, Deus é limpo. Quando nós tocamos nele, não é o nosso mal que passa para ele, mas é o bem dele que passa para nós. Ele é tão santo que o mal não pode tocar ele, o mal não toca ele, o pecado não toca ele, a lepra não pega nele, porque ele é santo, porque ele é santo, porque ele é santo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mulher toca em Jesus, não é o mal dela que passa para Jesus, é o bem de Jesus que passa para ela. Não é a doença dela que passa para Jesus, mas é a cura de Jesus que passa para ela. É o poder de Jesus que entra nela, porque ele é santo. Quando nós pecadores tocamos nele, não é o nosso mal que passa para ele,
mas é o bem dele que passa para nós. Essa mulher toca em Jesus, se apresenta, conta tudo que aconteceu, e aí Jesus diz para ela: mulher, vai em paz, filhas, vai em paz, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Olha o que Jesus fala para a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. A mulher recebeu muito mais do que aquilo que ela precisava. A mulher tocou em Jesus para receber a cura, mas Jesus, a primeira coisa que Jesus faz na vida dessa mulher é salvar a alma dela. Olha o que Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. A mulher recebeu salvação, a mulher recebeu paz e a mulher recebeu a cura, pastor. Ela foi até Jesus, ela foi ter com Jesus, foi até Jesus para receber só a cura da hemorragia dela, mas ela recebeu salvação, recebeu paz e recebeu a cura. Por isso que em Efésios 3:20 está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que aquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em nós. A fé dessa mulher tocou com tanta fé em Jesus, que Jesus não só curou ela, mas salvou ela e deu paz para ela. Porque a primeira coisa que Jesus faz na vida de alguém é salvar. O alvo principal da fé é salvação, não é cura. Eu vou repetir isso aqui. O alvo principal da fé é salvação. As outras coisas vêm a reboque. Vou repetir. O alvo principal da fé é salvação. As outras coisas vêm a reboque. Efésios 2:8 está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé em Cristo Jesus. O alvo principal da fé é salvação. As outras coisas vêm a reboque. Muitas pessoas não entendem isso. Acham que fé é cura, milagre. Eu preciso crer, preciso. Mas o alvo principal da fé é salvação. As outras coisas vêm a reboque, irmãos. As outras coisas vêm a reboque. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. E o texto diz: quando Jesus falava com a mulher, apareceu alguns da sinagoga e falaram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já está morta. Não enfades mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já está morta. O texto diz que Jesus falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não tenhas medo, creia somente. Jesus estava falando: Jairo, ainda que os seus amigos da sinagoga, ainda que os seus companheiros da sinagoga não creiam no seu milagre, faça como essa mulher de fluxo de sangue, creia sozinho. Ainda que os seus amigos não creiam no seu milagre, creia você sozinho. Irmãos, você não pode ficar dependendo da fé dos outros para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não pode ficar dependendo da crença dos outros, da fé dos outros, para receber aquilo que Deus tem preparado para te entregar. Mesmo as pessoas não crendo que Deus é com você, creia você sozinho. Mesmo as pessoas não crendo que Deus vai te abençoar, creia você sozinho. Mesmo as pessoas não crendo que Deus não vai abrir a porta, creia você sozinho. Jairo, não temas, creia somente. Jesus está falando: Jairo, vai depender de você. Se você vai ouvir o que os seus amigos da sinagoga falarem, ou se você vai ouvir o que eu estou falando. Vou repetir. Jesus está falando: Jairo, vai depender de quem você vai ouvir. Se você vai ouvir as pessoas, ou se você vai ouvir a mim. Por isso que o crente tem que ter um filtro e não uma esponja. Para que serve uma esponja? Para absorver. Mas o crente tem que ter um filtro. Para que serve um filtro? Para separar as coisas ruins das coisas boas. O
que você ouve é o que alimenta a sua alma. O que nós ouvimos é o que alimenta a nossa alma. Vou melhorar. A nossa alma é alimentada não é por aquilo que nós falamos, é por aquilo que nós ouvimos. Por isso que você tem que ter um filtro para não receber tudo que as pessoas falam, mas filtrar, separar as coisas boas das coisas ruins. Já vai depender de você, se você vai ouvir os seus amigos ou vai me ouvir, se você vai crer no que eles estão falando ou se vai crer no que eu estou falando. Não temas, crer somente. E aí Jesus vai para a casa de Jairo. Vou encerrar já, deu meu horário, 9 horas. Jesus vai para a casa de Jairo. Quando ele chega lá, alvoroço, branco, choro, lamento dentro da casa de Jairo, todo mundo chorando. Aí Jesus chegou lá na casa de Jairo e falou assim: a menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus falou isso, a menina não está morta, mas dorme, riram dele. Está no texto, pastor. Riram de Jesus. Quando Jesus falou, a menina não está morta, mas dorme, riram de Jesus os que estavam lá. Quando riram de Jesus, Jesus falou para Jairo: Jairo, coloca todo mundo para fora, expulsa todo mundo lá para fora, manda todo mundo embora, porque aqui dentro não vai ficar dissimulador, aqui dentro não vai ficar incrédulo. Deus está falando, no ambiente de milagre não vai ficar incrédulo, não vai ficar dissimulador, só vai ficar quem crê. Já colocou todo mundo para fora, estava chorando. O texto diz que só ficou Jesus, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Ficaram muitos ou ficaram poucos? Ficaram poucos. Deus está falando, vai ficar poucos, vão ficar poucos com você, mas são os verdadeiros. São poucos que vão ficar, mas são os verdadeiros. São poucos que ficaram na casa de Jairo com Jesus, mas foram os que acreditaram até o final. Eu vou encerrar dizendo isso aqui: Deus vai afastar pessoas do seu caminho. Deus vai afastar pessoas que não creem no projeto que Deus tem para você, que não creem no milagre que Deus tem para você, que não creem na exaltação da honra que Deus tem para você. Deus está falando, vão ficar poucos, mas vão ser esses poucos, vão ser os verdadeiros. São esses poucos que vão acreditar até o final com você, que vão ir até o final com você. Vão ficar poucos, ficaram poucos, mas ficaram os verdadeiros. Ficaram poucos, mas ficaram que acreditaram no milagre de Jairo até o final. Deus está falando, e só vai ficar com você aqueles que acreditam que Deus é com você, que Deus está com você, que Deus vai te abençoar. O texto diz que Jesus falou, pegou na mão da menina e falou: Talita cumi, quer dizer, menina, te digo, levanta-te. O texto diz que imediatamente a menina se levantou. A menina foi salva, voltou a viver. E o texto diz que Jesus falou para os pais daquela menina darem de comer a menina. Porque quando Jesus cura a menina, a filha de Jairo, ele pede para dar de comer para a menina. Porque o milagre Jesus faz, mas quem alimenta é você. Eu vou repetir: o milagre Deus vai fazer, mas quem vai alimentar o milagre é você. O milagre Jesus vai fazer, mas quem vai alimentar o milagre é você. Dá de comer para a menina, alimenta a menina, dá de comer para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem alguém aqui nessa noite afastado do caminho do Senhor? Parado? Levante a mão. Tem alguém que está afastado, que está parado do caminho do Senhor? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Ou todos aqui já são crentes? Se não tem, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Ore por mim, ore pela minha casa, pela minha família. Eu sou dependente das orações dos irmãos. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, pastor, obrigado pela rica oportunidade.
Glória a Deus. Quantos Senhor abençoados, vamos falar ao Senhor? Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.